internacional en perspectiva actual y futura en el Congreso Future Law. Les vamos a avisar a todos los ponentes que la duración de cada presentación tiene que ser estrictamente de 10 minutos máximo, porque tenemos después que entregar la sala al siguiente panel, así que sin más dilación vamos a agradecer a Iberosur por el espacio y también al Centro de Estudios de Organizaciones y Sociales del Politécnico de Porto, y vamos a presentar a los primeros ponentes, doctor Carlos Eduardo Ferreira dos Santos, que va a hacer la presentación sobre la constitucionalización del derecho internacional en Brasil. Olá a todos, meu nome é Carlos Eduardo Ferreira dos Santos, sou doutorando em Direito Público na Universidade de Coimbra. Eu gostaria de agradecer à comissão científica que organiza esse evento tão importante, e também gostaria de cumprimentar os professores, os pesquisadores e a todos os presentes. Neste painel, irei apresentar de maneira breve algumas reflexões sobre a constitucionalização do direito internacional no Brasil. O estudo analisa o tema na perspectiva do monismo e dualismo, na relação entre os direitos fundamentais e tratados internacionais e as convenções internacionais com status de emenda à Constituição. Em primeiro lugar, o monismo e o dualismo se refere à compreensão do direito, tendo como referência o ordenamento doméstico e o internacional. Isto é, trata-se de identificar se há um único sistema que abrange tanto as normas nacionais e internacionais, que seria o monismo, ou se são ordens jurídicas distintas, cada qual em seu âmbito, que aí seria o dualismo. Então, dessa forma, o monismo propugna que exista somente uma ordem jurídica, compostas por normas internacionais e as domésticas, ou seja, do próprio Estado soberano, que são interdependentes entre si. Para a teoria monista, as normas internacionais podem ter a sua eficácia sujeita à compatibilidade do seu teor com o direito interno, podendo as normas nacionais exigir que estas não contrariem os ditames do direito das agentes, ou seja, do direito internacional, nas quais o Estado soberano é vinculado. Por sua vez, o dualismo defende que o direito internacional e o direito interno constituem dois ordenamentos jurídicos distintos e totalmente independentes entre si, de modo que as normas não poderiam conflitar, já que pertencem a ramos diferentes. Nesse sentido, compete ao direito internacional promover a convivência entre os Estados soberanos, ao passo que incumbe ao direito interno disciplinar as relações entre os indivíduos e os entes estatais. Por conseguinte, os tratados internacionais seriam compromissos assumidos na ordem externa, sendo incapaz de gerar efeitos no interior dos Estados. Avançando no tema, no que tange aos direitos fundamentais e tratados internacionais, o Estado brasileiro prevê em sua Carta Magna a constitucionalização do direito internacional. Isso porque a Constituição Federal de 1988, ao dispor sobre o Brasil nas suas relações internacionais com outros países, consagrou a prevalência dos direitos humanos como um de seus princípios, conforme estabelece o artigo 4º, inciso 2 da Constituição. Além disso, o artigo 5º, no seu parágrafo 2º, estabelece que os direitos e garantias expressos na Constituição de 1988 não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Frisa-se também que a emenda constitucional número 45 de 2004 inseriu novos parágrafos ao artigo 5º da Carta Magna, designadamente os parágrafos 3º e 4º. Assim, os tratados e convenções internacionais relativos aos direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso, em 2 turnos, por 3/5, serão equivalentes às emendas constitucionais, conforme a nova redação, artigo 5º, parágrafo 3º. Além disso, a Carta Magna declara expressamente que o Estado brasileiro se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão, conforme artigo 5º, parágrafo 4º da Constituição de 88. Assim, constata-se a constitucionalização do direito internacional
no ordenamento jurídico pátrio. Agora irei mencionar brevemente as convenções internacionais com status de emenda à Constituição. Atualmente, a Constituição da República prevê categoricamente que atos internacionais relativos a direitos humanos possam ostentar o mesmo status do texto magno. Ou seja, não se trata de alegação doutrinária, mas sim de texto normativo expresso. O dispositivo que assegura que os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos serão equivalentes às emendas constitucionais, se observar os requisitos formais constantes no artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, foi incluído na Carta Magna pela emenda constitucional número 45, de 2004. Ou seja, a partir dessa data, tornou-se possível elevar hierarquicamente os atos internacionais em comento. Ou seja, não se trata somente é, de normas, né, no sentido de lei ordinária, mas sim de natureza da própria Constituição, através das emendas. A primeira Convenção Internacional sobre Direitos Humanos, aprovada com hierarquia de emenda à Constituição Federal de 88, foi a Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência, e seu protocolo, assinado em Nova York em 30 de março de 2007, conforme o Decreto Legislativo número 186, de 9 de julho de 2008, e o Decreto do Presidente da República número 6.949, de 25 de agosto de 2009, que promulgou a referida convenção. O segundo Tratado Internacional sobre Direitos Humanos, aprovado com hierarquia de emenda à Constituição, nos termos do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal de 88, foi o Tratado de Marrakech, que facilita o acesso a obras publicadas às pessoas cegas com deficiência visual ou com outras dificuldades para ter acesso ao texto impresso, tendo sido concluído na Organização Mundial da Propriedade Intelectual, celebrada em Marrakech, no dia 28 de junho de 2013. O referido documento internacional foi aprovado no Brasil pelo Decreto Legislativo número 261, de 25 de novembro de 2015, e pelo Decreto do Presidente da República número 9.522, de 8 de outubro de 2018, que promulgou o referido tratado. O terceiro documento internacional sobre direitos humanos, aprovado com hierarquia a Constituição, conforme artigo 5º, parágrafo 3º da Carta Magna de 88, foi a Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância, adotada na Guatemala, em 5 de junho de 2013. O texto do referido ato internacional foi aprovado no Brasil pelo Decreto Legislativo número 1, de 18 de fevereiro de 2021, e promulgado pelo Decreto do Presidente da República número 10.932, de 10 de janeiro de 2022. Portanto, atualmente existem 3 tratados ou convenções internacionais sobre direitos humanos equivalentes à emenda constitucional, o que demonstra a constitucionalização do direito internacional no Brasil, designadamente por meio da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo, através também do Tratado de Marrakech e da Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e formas correlatas de intolerância. Todos eles aprovados entre os anos de 2008 a 2022, ou seja, após a emenda constitucional número 45, de 2004. Além disso, o Brasil, nas suas relações internacionais, consagrou a prevalência dos direitos humanos como um de seus princípios, bem como a submissão do Estado brasileiro à jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Então, dessa forma, se verifica a constitucionalização do direito internacional no país. Bom, são esses os meus breves comentários acerca do tema. Eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Muchas gracias, Carlos, por la ponencia, excelente, muy agradecidos por la presentación. Vamos a dar paso al próximo ponente en este panel, que es Luis Alberto da Costa Araujo, de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Miami.
si está conectado para poder hacer la presentación. Vamos a dar lugar entonces al siguiente ponente y luego, si se conecta, vamos a Professora escucharlo. Natália? ¿Sí? Olá, Lucas acá. Ah, Lucas, ¿cómo estás? Buenos Buenos días. días. Perdona por mi retraso. Creo que Luis está acá, pero hay algún problema com sua computadora. A ver. Luis, não conseguimos te escutar. Talvez o áudio não. Podemos darles lugar al próximo ponente y entonces mientras lo solucione y después retomamos con él. ¿Te parece bien? Así respetamos el tiempo del panel entonces. La próxima ponencia va a estar a cargo de Amanda Putendorf y de María Fernanda Agunstian, puede ser, Aguntinhank, así. Ambas de la Pontificia Católica de Paraná. Les damos lugar para que puedan hablar. El auditorio todo suyo. Me ouvem? Então, bom dia, boa tarde a todos. Cumprimento a moderadora, os demais presentes. Eu me chamo Maria Fernanda, sou doutoranda em Direito na PUC Paraná, advogada e professora universitária, e vou fazer a apresentação ao lado da minha colega e coautora, professora Amanda, também doutora em Direito pela PUC, advogada e professora universitária. O nosso trabalho ele se intitula A Corte Interamericana de Direitos Humanos e a Condenação do Brasil, no caso dos Santos Nascimento e Ferreira Gomes. No dia 26 de março de 1998, a Neuza dos Santos Nascimento e a Gisele Ana Ferreira Gomes, duas mulheres negras, elas se candidataram a uma vaga de pesquisador em São Paulo e elas foram informadas de que todas as vagas estavam preenchidas. No entanto, neste mesmo dia, uma mulher branca também se candidatou a essa mesma vaga e ela foi contratada. E diante dessa informação de que a Neuza e a Gisele tomaram, então, de que a outra colega se candidatou após elas e foi contratada, elas denunciaram o caso. E esse caso, ele levou à abertura de uma investigação criminal, então, por racismo, lá no ano de 1998. E esse processo, ele acabou se arrastando por 10 anos, então, e no final de 2009, a sentença que foi proferida foi pela absolvição pela insuficiência de provas. E diante dessa absolvição, então, o caso ele foi denunciado ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos, e na sentença que foi proferida recentemente, agora em outubro de 2024, a Corte Interamericana ela reconheceu que o Estado brasileiro ele não adotou as medidas eficazes para investigar o crime com a devida diligência reforçada, como se é exigido em casos de discriminação racial, tendo em vista que as três candidatas elas tinham o mesmo nível de escolaridade e experiência profissional, o que tornou evidente, então, ali a discriminação racial no processo de contratação, de modo que não poderia ter demorado tantos anos e, consequentemente, ao final dele, ter ali culminado por uma absolvição de insuficiência de provas. Então, essa é uma síntese do caso. Agora eu passo a palavra, então, para a coautora Amanda para dar prosseguimento na apresentação. Muito obrigada, atenção de todos. Muito obrigada, professora Maria Fernanda, né? Reiterar os agradecimentos aqui pelos nossos colegas de sala, né? Agradecer, então, a moderação da professora Natália e ao Iberojur pela organização desse importante evento aí para a gente discutir essas questões, né? Por um recorte temporal, no momento ali da realização, era a última condenação do Brasil, agora já não é mais, então a coisa está indo tão rapidamente, né? Que a cada novo evento, infelizmente, a gente tem mais um caso para discutir. E o caso que a gente abordou no trabalho escolhido para esse evento, né, ele é muito sintomático em relação à questão da salvaguarda, não só da questão racial, mas o que vem sendo uma grande problemática do Brasil junto à Corte e à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que é uma letargia, uma morosidade, uma ineficiência do Poder Judiciário em analisar essas questões, né?
Então, infelizmente, claro, a situação já é absurda e gravosa na sua origem, na sua raiz, né? Mas é mais grave ainda que o sistema do Poder Judiciário Nacional não consiga dar razão, não consiga dar resposta às situações de violação de direitos humanos e mais, e acabe perpetuando ainda ao longo desse processo judicial novas violações, né? Então, o colega Carlos Eduardo comentava sobre a Convenção contra o racismo, e mais um documento internacional que não foi observado, né? Mais uma normativa internacional que o Brasil descumpre dentro desse recorte. E o que nos chama bastante atenção numa análise da sentença da Corte é que os principais pontos que levaram à condenação do Brasil foi o reforço dentro do procedimento judiciário do racismo institucional, né, que já havia sido perpetrado ali dentro do processo de recrutamento e seleção, e da postura dos envolvidos, né, dos operadores do direito, o que a Corte chamou de uma revitimização das vítimas ao longo do processo, né? Então, ao invés do judiciário trazer uma solução, efetivamente analisar os direitos que foram violados, buscando uma reparação, buscando uma salvaguarda desses direitos, nós temos novas violações e novas dificuldades na efetivação desses direitos e, por que não dizer, a perpetração de novas violações aí decorrentes do Poder Judiciário, né? A professora Maria Fernanda comentou, o processo surgiu lá na década de 90, né? Se estendeu aí por longos anos para não chegar a ter um resultado efetivo. E, infelizmente, esse é um padrão bastante negativo que vem se confirmando aí nas condenações do Brasil junto à Corte Interamericana, né? A maioria dos casos mais recentes, vamos dizer assim, em que o Brasil acabou levando essa condenação, isso envolve esse problema de morosidade, de letargia e de efetividade do Poder Judiciário. Então, isso nos faz refletir na temática dos direitos humanos em dois princípios importantes. Primeiramente, na questão das violações perpetradas na base, né, desse racismo inicial que as vítimas sofreram lá efetivamente quando foram pleitear essa vaga de emprego, né? O que inicialmente lá nas investigações nem foi entendido como racismo, né? Então, a ponto da gente precisar da sentença destacar, né, situações em relação à questão da qualificação profissional e da experiência pregressa de todas as concorrentes ali, né, impede igualdade. Então, houve até uma dificuldade de prova de se enquadrar isso como uma questão de racismo institucional, o que já foi um problema. Agora, perpetrar isso dentro dessa cadeia do Poder Judiciário acaba sendo ainda mais grave, né? Então, seja desde a origem lá da investigação no âmbito policial, quanto ao longo do procedimento que acabou resultando em uma não indicação de racismo no caso, e que a Corte conseguiu reverter, de certa forma, né, trazendo aí um pouco de justiça, ainda que tardia, para esse caso, né. Eu acho que eu já passei 1 minuto, então eu vou agradecer a presença, né, de todos, a atenção dos colegas, e convidar todos que, quando sair a publicação, possam ler para que a gente possa sempre refletir sobre essa importante e triste condenação aí do Brasil. Muito obrigada, professora Natália. Muchas gracias, Amanda, María Fernanda, por su presentación tan interesante y tan conectado también con el tema presentado por Carlos, así que muy amables por eso. Vamos a intentar hacer lugar a la presentación de Luis Alberto de Costa Araujo. Si en este momento está funcionando su micrófono, vamos a intentar que él pueda hacer su ponencia, y si no, continuaremos con el siguiente y volveremos a intentarlo al final. Si están todos de acuerdo. Luis Alberto. Luiz, não conseguimos te ouvir de novo. Não. O microfone parece que está ligado, mas parece Não. que tem algum problema. Beatriz, você acha que você consegue nos ajudar aqui também? O Luiz desconectou, reconectou, mas acho que continua não funcionando. Vamos passar. Agora sim. Aí, agora sim. Perfeito. Olha aí. Uma hora a gente Deu certo o microfone?
Deu Sim, sim, muito obrigado. Viu? obrigado. Imagina. Desculpem essa amolação. É a tecnologia que na altura dos meus 55 anos de idade, não sou muito afeto a essas tecnologias e a gente acaba falhando em alguma coisa. Primeiro, dar o bom dia para alguns e boa tarde para outros. Agradecer pela possibilidade de estar aqui, a Iberojur. O tema que eu trago é um tema que a gente tem, infelizmente, assistido constantemente a nível mundial, muito embora fique restrito praticamente à Europa, aqui agora como um todo. Alguns países ainda, graças a Deus, aqui Portugal ainda não, apesar de agora no relatório anual de segurança interna já ter aparecido aí um braço de uma organização extremista, é um tema que é importante porque ele diz respeito a questões sociais, políticas, religiosas. Eu não vou me estender profundamente, porque é um tema que precisa de mais aprofundamento. Nós temos uma dificuldade a nível internacional, do direito internacional, de termos uma tipificação para o terrorismo internacional, e isso atrapalha muito, tanto do ponto de vista das possibilidades de processo junto à Corte Internacional de Justiça, tanto ao Tribunal Penal Internacional. Nós acabamos de ver aí a visita do Benjamin Netanyahu à Hungria, e a Hungria não cumprindo, obviamente, o mandato de captura que tinha contra ele, e ainda saindo do Tribunal Penal Internacional, né? Então, isso tudo enfraquece, a meu ver, o direito internacional, e essas questões terroristas, elas são questões muito históricas. Elas passam lá, elas vêm lá desde o primeiro século depois de Cristo, né? E passando ali pela Revolução Francesa, movimentos anarquistas. E hoje nós temos uma exploração um pouco por causa da globalização e os efeitos das mídias sociais. Hoje nós temos um problema que eu considero que é um dos mais graves, né? É que, ao mesmo tempo que se tenta regular as redes sociais para eventos de ódio ou algo parecido, a gente tem o problema também de cercear liberdades. Então, ao mesmo tempo que se tenta equilibrar esses dois pontos, é muito complicado. E eu cito até no trabalho, talvez nós tivéssemos, dentro do direito internacional, trabalhar com o marco civil sobre o terrorismo, para que possa ser regulamentado as mídias sociais, porque hoje nós temos o YouTube já com propagandas, a rede social X também com propagandas tanto de organizações extremistas como organizações vinculadas ao terrorismo, e inclusive braços dentro de universidades, seja nos Estados Unidos ou, por exemplo, no Reino Unido, de pequenas células que fazem a propaganda desses movimentos. Que, ora, como eu falei lá no início, tem um viés, Osama Bin Laden falava isso, né? Ele falava que o terror do Al-Qaeda é um terror do bem, do bom, né? Para o bem, terror para o bem, né? Então a gente consegue, mas tem os movimentos aí que são anticolonialistas. Então, toda essa esfera de conceitos e questões acabam hoje por interferir no direito internacional, cria uma dificuldade, como eu falei, para tipificar o crime de terrorismo a nível internacional, e, por isso, acaba criando um obstáculo à persecução penal, seja os próprios estados que, porventura, financiam o terrorismo, e das pessoas, as autoridades que se utilizam desses mecanismos, inclusive cooptando aí via mídias sociais. Hoje é um problema muito grave, muito complexo, porque nós temos pessoas vulneráveis de menos idade, com menos compreensão, que se deixam levar pela propaganda bonita e bem construída que tem nas redes sociais. Isso acaba trazendo um problema grave para a sociedade. É óbvio que a gente não quer limitar nenhum tipo de movimento que seja pró, por exemplo, o povo palestino. Isso não se trata disso. Mas, ao mesmo tempo, há quem se utilize desse objetivo de atender às questões humanitárias
também de inserir uma propaganda da sua causa. E a causa terrorista, ela se utiliza hoje com todas essas mídias que nós temos, os meios diversos, né? Hoje, antigamente, até no 11 de setembro, nós tivemos um complexo financeiro para poder ter aquela ação do 11 de setembro. Hoje, criptomoeda, moedas digitais e até arrecadação por ônibus, isso tudo tem estudos acerca disso, né? E hoje está muito mais fácil, por incrível que pareça, radicalizar e cooptar pessoas. Então, as pessoas mais frágeis acabam sendo cooptadas, o sujeito pega uma faca de cozinha, e sai numa multidão esfaqueando as pessoas. Ou então aluga um carro, né, e vai num evento com muitas pessoas e faz um atropelamento. Isso tudo, quando vai se buscar, não são fatos mero e simplesmente que alguém surtou e passou a praticar aquele ato. Mas isso lá atrás vem, inclusive por meio das mídias sociais, uma cooptação e um alistamento para que as pessoas façam a sua adesão a certas causas, muitas das vezes, como eu disse, em prol. Olha, vou fazer isso em prol do povo palestino. É uma ação para criar uma comoção a nível, por exemplo, aqui da União Europeia e causar um impacto. Então, tudo isso tem que ser estudado. São estudos longos, estão diversos estudos sobre isso, mas eu trouxe isso aqui a Iberojur porque eu acho que é um tema importante e eu acho que a gente não pode ficar parado no tempo e no espaço enquanto a gente está sujeito a esse tipo de terror que, para todos nós, psicologicamente, é muito complicado. Então, eu agradeço a todos, sucintamente era isso que eu queria dizer em relação ao artigo que eu construí. Eu agradeço a todos e tenham todos um bom dia. Muito obrigado, Luiz. Todas as apresentações muito atuais, temas muito importantes, esse tema do terrorismo, vemos que cada vez também temos esses novos grupos terroristas, mais conflitos em lugares diferentes do mundo, e realmente é algo que vamos estar sofrendo ou tentando combater nos próximos anos. Agora vamos chamar os próximos palestrantes, Andréa Soares Ribeiro Rezende e Vitor Siqueira Mendes de Novoa, são da Universidade da Amazônia e do Centro Universitário do Estado do Pará. Vejo que o Vitor está aqui para apresentar o artigo denominado Tecnologia como Garantia de Direitos Fundamentais, a Inteligência Artificial e o Acesso Universal à Justiça e à Educação. Vitor, a palavra é sua. Acho que o Vitor pode estar com algum problema de conexão. Não consigo ver nem a câmera, nem te ouvir, Vitor. Enquanto isso, vamos passando então para a próxima apresentação, do Walter Gustavo da Silva Lemos, do SMAT, de Portugal, que vai nos apresentar o artigo Por uma Compreensão do Direito Internacional a partir da concepção de Sumac Calçai. Walter, a palavra é sua. Obrigado. Congratulo, então, ao Iberojur pelo evento e por esses coordenadores, para que possamos, então, ter uma tarde profícua dentro dessas discussões referentes ao nosso tema. A questão aqui que coloco rapidamente é sobre a ideia de como a concepção estabelecida pelo novo constitucionalismo latino-americano de Sumac Calçai pode reavivar, pode trazer novos ares à própria forma de pensar o direito internacional. O direito internacional como uma normatização das interações estatais ao longo da história, claro, é construída a partir de elementos que se deram regionalmente, não é? E nos interesses de uma certa epistemologia eurocêntrica
que tem aí como uma centralidade a Europa e Estados Unidos, a ideia de um norte global. Com isso, essa concepção muitas vezes vai acabar por deixar de lado todos aqueles países, não é, que fazem parte desse sul global, no sentido de construção de novas perspectivas e novos objetos de tratamento e de preocupação do direito internacional. Com isso, uma importante possibilidade de verificação, de olhar para o direito internacional de outra forma, pode ser a partir daquilo que o novo constitucionalismo latino-americano descreve, a partir das experiências promovidas no Equador e na Bolívia. E então, utilizando a expressão específica, não é? Em quechua, Sumacalçai, ao invés das duas outras expressões realizadas em espanhol, quer no Equador ou quer na Bolívia, de bem viver ou vivir bien, não é? E com isso inicio exatamente essa indicação aqui a partir do próprio preâmbulo da Constituição equatoriana, que descreve que decidimos construir uma nova forma de convivência cidadana em diversidade e harmonia com a natureza, el alcance del bem vivir, el Sumacalçai. Uma sociedade que respeita em todas as dimensões a dignidade das pessoas e as coletividades. Um país democrático compreendido com uma integração latino-americana. Desta forma que, então, podemos perceber que este constitucionalismo chama a atenção para uma nova perspectiva de como viver a dignidade da pessoa humana e também de outras interações com relação a um novo modo de vida a partir de uma perspectiva ecológica, de não produtivismo, como as relações estabelecidas dentro do norte global nos chama a promover. Nesse sentido, então, a ideia aqui estabelecida a partir desse constitucionalismo boliviano e equatoriano, de que há conceitos ancestrais ligados à ideia de natureza e conexão direto das pessoas com o meio ambiente que podem ser bastante salutar para as discussões e uma nova visão para o direito internacional, que não se preocupe somente com as questões mais atinentes, que, claro, são de grande importância, como o que vivemos, premissas de guerra e todas essas questões nesse sentido, mas há que percebermos também que outras visões precisam ser trazidas para auxiliar na construção de uma normatividade internacional que seja, então, mais totalizante e que atenda a todas as cosmovisões. E uma dessas questões é exatamente de pensar a dignidade da pessoa humana e as interações do ser humano com o meio ambiente, uma preocupação bastante importante dentro desse sentido. E caminhando, então, já para o final, para não me alongar bastante, então, é possível que essa noção que esses constitucionalismos trazem possam reavivar novos objetos e novas compreensões de como o direito internacional pode promover outras visões que não a própria manutenção de um sistema que muitas vezes se coloca de manutenção de um sistema de dominação e subjugo de alguns estados com relação a todos os demais
nessa promoção de uma lei internacional. A ideia, então, aqui trazida de Sumar Kausai é no sentido de promover um direito internacional que seja mais proporcional, dialógico e emancipatório, na construção de uma sociedade internacional que seja efetivamente interativa, sinérgica, pautada numa outra ideia de dignidade da pessoa humana e que, claro, não se esqueça que o ser humano não pode viver sem a sua interação com a natureza, que não pode esta também ser compreendida somente como recurso natural, mas sim como a nossa casa, o lugar onde vivemos e viveremos, se assim né, as sociedades futuras nos deixarem. E, portanto, o direito internacional deve encontrar meios de conectar com essas concepções exatamente para nos permitir outras visões e possibilidades de futuro. Então, seriam essas as minhas indicações aí referente a esse artigo e muito obrigado pela possibilidade de realizar essa apresentação. Muchas gracias, Walter, por esta presentación. Vamos a convocar ahora a Elena Tiencia Macías de la Universidad de Deusto para hacer la siguiente ponencia. Yo no logré verla entre los participantes de la sala, pero convocamos por las dudas. Professora, a Helena não está na sala. Bien, entonces pasamos al siguiente ponente, que es Víctor Siqueira Méndez de Novoa, que ya lo había presentado junto a Andrea Soares. Lucas anteriormente, a ver si pudo solucionar el problema con la conexión. Bom dia. Ahí está. Buenos días. ¿Cómo estás, Víctor? Tá ótimo, professora. Excelente. Entonces, damos lugar a la presentación de ustedes. No sé si lo harán conjuntamente o solamente vos, pero bueno, todo el auditorio es para ustedes. Posso começar? Bom, primeiramente, bom dia a todos e todas. A minha colega coautora, Andréa, que na verdade é minha aluna aqui na graduação na Universidade da Amazônia, infelizmente não pôde estar presente na apresentação, mas divido os méritos do trabalho com ela, que eu gostaria muito que estivesse aqui também. Antes de começar a minha explicação, eu queria registrar que é um prazer muito grande poder estar aqui hoje falando. Queria muito que fosse presencialmente, porque guardo um carinho especial pela cidade do Porto, da qual fiz parte da minha graduação na Faculdade de Direito da Universidade do Porto. Queria muito poder estar presencialmente nesse sexto Future Law e poder também estar desfrutando da cidade do Porto, que é uma cidade pela qual guardo grande carinho. Dito isto, partindo para a apresentação do nosso trabalho, é um trabalho que não tem pretensões de responder todas as questões, mas de levantar algumas questões, de provocar, né? E tem como título aqui a tecnologia como garantia de direitos fundamentais, a inteligência artificial e o acesso à justiça e à educação. E aí também até compartilhando um pouco, fazendo aí um paralelo entre o trabalho e também a minha experiência em sala de aula, né? Nós estamos aqui no Congresso Internacional, existem pessoas de outros países na sala. A gente começa o trabalho levantando algumas questões, alguns desafios estruturais do Brasil, no acesso à justiça, no acesso à educação. E a ideia da IA, né, da inteligência artificial, hoje como uma aliada para tentar ainda mais desburocratizar o acesso à justiça, desburocratizar o acesso à educação. E sempre que essas novas tecnologias surgem, elas surgem sempre com muitas promessas de facilidade, né? E, de fato, para quem já está começando a usar, a experiência é fantástica, mas ainda assim não impede a gente de observar certos riscos, né? A gente sabe que o acesso à justiça está
previsto, né, na nossa Constituição Federal aqui no Brasil, no artigo 5º, inciso 35, né? A gente já percebe aí movimentos, mecanismos já existentes de ampliação do acesso à justiça, do qual a gente trata no trabalho, como alguns exemplos bem-sucedidos das defensorias públicas aqui no Brasil, juizados especiais cíveis, também criminais, câmaras de arbitragem, mediação, que tem se utilizado bastante também de tecnologia nesse sentido. Em contraponto, a nossa educação no Brasil ainda é muito precária, né? Alguns estados têm aumentado esses índices, mas os nossos desafios práticos passam ainda por melhora em infraestrutura, abandono, uma formação docente mais qualificada, né? E a tecnologia vem surgindo de uma forma onde aqueles alunos que têm um pouco mais de base conseguem se utilizar dela. E a gente, no trabalho, a gente levanta algumas questões onde a gente percebe que aqueles alunos que não tiveram uma formação de base sólida, devido a toda essa formação precária na educação, todos esses desafios do Brasil, em algum momento, dependendo de como seja usada essa inteligência artificial, ela pode apresentar também alguns problemas, como exclusão digital, através do viés algoritmo, né, desumanização em alguns casos. É claro que a gente continua levando em conta, né, os benefícios, celeridade nos processos, celeridade no processo de aprendizagem, personalização, redução de custos em alguns casos, né? Mas o trabalho tem batido na tecla sobre a necessidade de uma regulamentação, né, da inteligência artificial no acesso à justiça, passando desde a educação de base, educação infantil, ensino médio, também na educação superior, né? E aqui na educação superior eu faço um parêntese, na minha experiência como professor, né? Eu tenho observado um uso muito grande da inteligência artificial pelos alunos para fazerem trabalhos acadêmicos, para apresentarem trabalhos acadêmicos, né? Mas sem essa regulamentação e ainda sem parâmetros fortes de ética do uso dessa inteligência artificial, a gente tem percebido várias situações como o plágio, né? Um uso desordenado, comandos ainda para que a inteligência artificial responda questões de forma como se fosse até uma conversa, né? Sem um compromisso científico e também com a disciplina. A gente sabe que a inteligência artificial ela está em processo, né, de melhora, absorvendo ainda novas informações. Nem tudo que ela responde está correto. Às vezes, até na minha advocacia mesmo aqui no Brasil, a gente faz alguns testes pedindo para ela fazer algumas petições, né? Ela traz jurisprudências incorretas, às vezes algum artigo de lei que não existe. E o aluno, às vezes, no processo de formação, não consegue identificar isso, né? Mas o professor rapidamente identifica, né? Então, voltando aqui para a questão do trabalho, que fala muito sobre a questão do acesso à justiça, direito à educação, a nossa preocupação aqui, nossa preocupação em termos de desafios, né, de riscos, né, essa questão da exclusão digital, devido aos problemas estruturais que o Brasil vive. A gente está pensando, né, a gente está aqui no Congresso sobre o futuro do direito, pensando sobre o futuro, o uso de novas tecnologias, enquanto que, por exemplo, no Brasil, em especial, por exemplo, eu sou da Universidade da Amazônia, região norte do Brasil, Amazônia brasileira, né? A gente tem um déficit de educação muito alto aqui na região, né? Então, assim, a gente precisa pensar no futuro com absoluta certeza, senão nem eu estaria aqui, por exemplo, mas a gente precisa olhar ainda com um rastro muito grande de um passado para não cair, né, pensando só em benefícios, cair também em certos riscos aí que, no nosso entender, são muito perigosos. A gente conclui o trabalho, né, concluindo que sim, a inteligência artificial é uma ferramenta poderosa, que deve ser cada vez mais pensada, cada vez mais debatida em eventos como esse, mas que ela precisa ser usada com responsabilidade, né? A gente entende sim que o futuro da justiça e da educação precisa ser tecnológico, mas ainda mais para nós que somos do direito, precisa ser tecnológico, mas também precisa ser buscado com um mínimo, né, de justiça, né? Então, a gente defende e políticas públicas inclusivas e de educação digital que caminhem junto com
o aprimoramento da inteligência artificial e também dos usos de tecnologias no direito, né? A tecnologia pode transformar a nossa sociedade, mas ela precisa, sem dúvida alguma, ser aplicada com critério, ética e políticas públicas inclusivas. Era isso que a gente tinha para falar aqui. Agradeço a atenção de todos. Mais uma vez, um prazer, uma honra enorme estar fazendo parte desse evento aqui do Iberoju. Muchísimas gracias, Víctor, por la presentación sobre un tema tan interesante como las nuevas tecnologías y su inserción que atraviesan a todas las materias y a la nuestra también, pero que puede convertirse en una aliada también para garantizar derechos fundamentales. Así que muchísimas gracias por eso. Si no, está Elena, que era la última ponente de nuestro panel, y estás, Lucas, de acuerdo. Vamos a hacer el cierre de la presentación, salvo que haya en el auditorio alguna pregunta que quieran hacerle a alguno de los panelistas. Estamos abiertos para eso también. Professora Natália, fazer só um Sim, comentário, como não? geral, agradecer a todos pelas apresentações. É muito interessante esse evento que está na 6ª edição. Lembro foi o meu primeiro contato com o Iberoju, com o professor Fábio Veiga no Porto em 2018. Foi, salvo engano, o primeiro Future Law. E esse congresso ele tem esse objetivo, né, que é tratar sobre temas que atualmente e no futuro eles vão estar muito presentes na vida dos aplicadores do direito de maneira geral, né? Então, seja, como o professor Vitor disse, seja na academia, seja na advocacia, por todos os casos, todas as jurisprudências, todos os tribunais que aqui foram falados, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, os tratados internacionais sendo introduzidos no ordenamento jurídico nacional, alguns com força constitucional. Então, assim, todos esses temas é sempre muito bom ter essas apresentações e discutir esses temas que são muito atuais e que nos fazem pensar para onde vai o direito, né? Para onde vai o direito nesse painel, por exemplo, para onde vai o direito constitucional, para onde vai o direito internacional, a interseção entre eles, né? Como o Carlos apresentou sobre a constitucionalização, né, do direito internacional. Então, eu queria só fazer um agradecimento geral ao Iberojur por continuar organizando, né, esse congresso, na pessoa do professor Fábio Veiga, nosso amigo, né, professora Natália, e também da Beatriz Nunes aqui, representante do Iberojur aqui nesse painel. Queria só fazer esse agradecimento a todos os palestrantes, a todos que estiveram aqui nessa manhã de sábado, tarde, na Europa, para conseguir apresentar aqui, conseguir trazer esses debates tão importantes. Só fazer esse agradecimento geral e agradecimento especial à professora Natália Luscoco, minha amiga, que estamos aqui juntos mais uma vez, moderando o painel e participando de um congresso, de um evento do Iberojur. Muchas gracias, Lucas, por este cierre también y estas palabras de agradecimiento a las que me sumo con respecto a todos los panelistas, a la organización, a tenerte como colega en esta moderación y un poco también sumarme a tus palabras con respecto a todo el panel y concluirlo con una certeza en que el diálogo entre el derecho constitucional y el derecho internacional no solamente es necesario, sino que ante estos desafíos que son los que hemos conversado a lo largo del panel y de las ponencias, precisamente requieren una acción urgente, un diálogo urgente. Así que muchísimas gracias por haber transitado por estas reflexiones tan profundas sobre la constitucionalización del derecho internacional, sobre la Corte Interamericana y también cómo es tan relevante el sistema interamericano como un mecanismo de reparación, cuáles son los efectos del terrorismo y como también observó Lucas, luego de la presentación de Víctor, es un tema del que vamos a seguir hablando a lo largo, lamentablemente, a lo largo de los próximos años. También esa propuesta interesantísima de pensar el derecho desde una cosmovisión
que es también muy interesante repensar cuáles son las bases mismas del orden jurídico y finalmente cerrar con la tecnología, ¿no? Cómo puede constituirse en una aliada para poder garantizar estos derechos fundamentales. Así que este panel nos ha mostrado, ¿no? Que el derecho del futuro no va a poder prescindir de lo que es el pluralismo jurídico, así que es necesaria siempre la mirada crítica y por supuesto el compromiso de todos nosotros como operadores jurídicos para continuar en este proceso de interpretación y reinterpretación del derecho. Así que muchísimas gracias a todos, a todas por esta mañana y por compartir estas reflexiones tan interesantes. Vamos a seguir construyendo el Future Law en lo futuro. Y por supuesto, una vez más agradecer a Iberosur, a Beatriz por acompañarnos, a la Politécnica de Porto y a todos ustedes por estar presentes y compartir esta mañana. Só para finalizar aqui, professor, eu queria também, acabei na minha fala não citando, queria agradecer também ao professor Fábio Veiga, ele não está aqui na nossa sala, mas é um amigo querido e alguém que é necessário fazer o registro do trabalho que faz o professor Fábio e todos aqueles que constroem o Iberojur, né, o Instituto Ibero-Americano de Estudos Jurídicos está completando 10 anos esse ano, e num evento como esse a gente vê pesquisadores da Itália, Polônia, Espanha, Argentina, Brasil, né, América Latina, Espaço Ibero-Americano e União Europeia, é realmente mágico. E também, como professor da Universidade da Amazônia, faço o convite para aqueles que ainda não se inscreveram. A gente vai ter em maio agora o nosso terceiro CONISAF do Iberojur, né, que é o Congresso Internacional Meio Ambiente e Direitos Fundamentais, que vai ser realizado na Amazônia. Quem tiver a oportunidade de vir para a Amazônia será um prazer enorme. Quem não tiver, pelo menos participar online também será um prazer enorme. Obrigado, professora. Muchísimas gracias. Hacemos extensiva entonces esta invitación también, Víctor. Y si ya estás de acuerdo, Lucas, nos despedimos entonces, deseándoles a todos que tengan una muy buena mañana o muy buena tarde, o tarde-noche, respectivamente, depende de dónde se encuentren. Saludos a todos y a todas. Boa tarde.